Minha mãe invadiu minha privacidade depois de ler meu diário e tirou tudo de mim, porque quando recuperei meu celular, meu namorado já estava saindo com outra. Sou uma garota de 16 anos e minha vida inteira desmoronou na semana passada. Para dar um pouco de contexto, moro só com minha mãe, que tem 47 anos. Meu pai foi embora quando eu tinha 8, depois de anos diminuindo minha mãe e fazendo ela se sentir inútil. Desde então, somos só nós duas. Nosso relacionamento tem sido mais ou menos bom, coisas normais de mãe e filha, como discutir sobre tarefas ou horários, mas nada grave. Sei que minha mãe é muito cautelosa com os homens, por causa do que aconteceu com meu pai. Atualmente estou namorando um garoto, a quem chamarei de Tom, porque sempre gostei de Tom e Jerry. Estamos juntos há cerca de 1 ano. Ele também tem 16 anos, está no mesmo ano escolar que eu, embora não estudemos na mesma escola, e nos damos muito bem. Tom é muito importante para mim. Minha mãe, no começo, estava desconfiada porque, bem, ele é um garoto, e me alertou que os meninos podiam ser como meu pai. Mas depois de conhecer o Tom várias vezes, ela acabou aprovando. Inclusive, me ajudou a conseguir pílulas anticoncepcionais há cerca de 4 meses, dizendo que não poderia impedir caso decidíssemos ter relações, mas que podia garantir que eu estivesse protegida. Agradeci por ela ser tão prática quanto a isso. O mais importante que precisam saber é que eu tenho um caderno. Não é exatamente um diário, mas sim um lugar onde escrevo todos os meus pensamentos. Não tenho amigas íntimas com quem eu possa conversar sobre tudo. Tenho amigas próximas, mas não conto a elas cada detalhe. Então esse caderno tem sido meu refúgio nos últimos 8 meses. Eu escrevo nele quase todos os dias, meus pensamentos mais crus e sem filtro sobre tudo. Quando estou com raiva, desabafo ali. Quando estou confusa com algo, analiso escrevendo. Às vezes sou muito crítica comigo mesma. Às vezes escrevo sobre o Tom e nosso relacionamento. Às vezes até crio histórias de ficção que vêm à minha mente. O caderno não parece nada especial à primeira vista, apenas um livro preto com capa de couro, sem marcas na lombada. Eu o escondo entre alguns livros didáticos velhos na minha estante, onde ninguém procuraria. Na noite da última terça-feira tudo desmoronou. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de ver um filme com o Tom. Entrei no meu quarto e encontrei minha mãe sentada na minha cama, lendo meu caderno. Eram meus pensamentos privados, coisas que eu nunca tive a intenção de que ninguém mais visse. Perguntei por que ela estava com o meu caderno. Ela me olhou com uma expressão de choque e começou a me interrogar sobre o que tinha lido. Ela focou em algumas entradas específicas, nas quais eu tinha escrito sobre estar frustrada com ela, usando a palavra ódio várias vezes quando estava realmente brava. Algumas entradas sobre o Tom, que ela achou românticas demais. E algumas entradas mais sombrias, nas quais eu explorei perguntas sobre a vida e a morte. Eu escrevi cerca de 5 ou 6 entradas ao longo dos meses explorando cenários hipotéticos sobre o que aconteceria se alguém acabasse com a própria vida, o que isso significaria a quem se importaria. Apenas reflexões filosóficas, não planos reais. Tentei explicar para ela que o caderno era só um lugar onde eu desabafo meus pensamentos sem filtro. Disse que quando escrevo sobre estar com raiva dela, geralmente é só no calor do momento. As coisas sobre o Tom não eram tão gráficas quanto ela estava fazendo parecer. Nunca escrevi sobre nós sendo íntimos, apenas sobre nossa conexão emocional. E as entradas mais sombrias eram apenas eu processando questões filosóficas, não planos reais de me machucar. Também escrevo ficção ali às vezes, histórias que me vêm à cabeça e que não são reais. Mas ela não me ouviu, continuou balançando a cabeça e dizendo que não podia acreditar no que eu havia escrito, que estava preocupada com os meus valores e minha saúde mental. Depois soltou a bomba. Ela ia jogar fora o meu caderno, 8 meses dos meus pensamentos simplesmente apagados. E além disso, anunciou 3 castigos. Eu teria que terminar com o Tom imediatamente. Disse que o nosso relacionamento parecia intenso demais pelo que eu tinha escrito, embora eu nunca tivesse usado a palavra amor, e que eu era jovem demais para estar tão envolvida com um garoto. Eu teria que começar a ver um terapeuta porque ela estava convencida de que eu estava deprimida ou era suicida, com base naquelas poucas entradas filosóficas. E eu não poderia tirar minha carteira de motorista, cujo exame estava marcado para dali a 2 semanas. Até meus avós tinham me comprado um Honda Civic usado para quando eu passasse. Mamãe disse que eu havia traído sua confiança por não ter falado com ela diretamente sobre esses problemas. Então ela não podia confiar em mim para ter a independência de dirigir. Me mandou para o meu quarto naquela noite e disse que eu estava de castigo por tempo indeterminado. Disse que no dia seguinte cortaria meu plano de dados do celular e tiraria meu notebook para procurar mais dos meus escritos. Naquela noite apaguei tudo que era pessoal do meu computador, apavorada com o que ela pudesse interpretar mal. Passei a noite inteira olhando para o teto. Aqueles eram os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas histórias, e agora eu ia perder meu namorado, minha privacidade, minha independência e meu futuro carro. Tudo porque ela bisbilhotou e interpretou mal o que encontrou. Na manhã seguinte, as coisas pioraram ainda mais. Ela entrou no meu quarto cedo e tirou meu notebook.
Também levou minha televisão e vasculhou minhas estantes de livros, removendo os que ela dizia serem tristes ou maduros demais, incluindo o diário de Anne Frank, Jogos Vorazes e até Harry Potter. Disse que claramente eu estava impressionável demais no momento para conteúdos sombrios. Estabeleceu novas regras, eu só podia ir à escola e às atividades do clube, depois voltar direto para casa. Nada de sair com amigas, nada de portas fechadas no meu quarto, nenhuma privacidade. Inclusive tirou minhas pílulas anticoncepcionais, dizendo que eu não precisaria delas já que não veria mais o Tom. Consegui ligar para o Tom na escola para explicar o que estava acontecendo. Ele foi compreensivo e disse que daria um tempo para minha mãe se acalmar, mas estava confuso sobre por que, de repente, ela o odiava quando antes estava tudo bem. Odiava ter que dizer a ele que não poderíamos mais sair juntos, e estava apavorada com a possibilidade de minha mãe cumprir a ameaça de me obrigar a terminar com ele de vez. Quando cheguei em casa naquele dia, descobri que minha mãe havia agendado uma consulta com um terapeuta para segunda-feira às 2h30. Um terapeuta homem cujo nome eu nem ouvi. Pedi se ela poderia ir comigo à primeira sessão para que pudéssemos conversar sobre tudo com uma terceira pessoa neutra. Ela recusou, dizendo que não tinha problemas e que terapia a deixava desconfortável, mas que eu precisava, por causa dos meus pensamentos alarmantes. Tentei dizer a ela que eu não estava deprimida, estava chateada por ela ter violado minha privacidade e destruído meu caderno. Mas ela não me ouviu. Depois me disse que não pagaria a minha inscrição para o SAT, que era em breve. Sua justificativa era que a pressão acadêmica poderia me empurrar para o suicídio. Isso estava ficando ridículo. Olá, eu sou uma boa aluna que sempre planejou ir para a faculdade. Agora ela ameaçava arruinar meu futuro acadêmico. Aquela noite, ela chorou e disse que eu estava magoando ela por me recusar a cooperar. Disse que se eu realmente a amasse, entenderia suas preocupações e pararia de resistir aos castigos. Mencionou como meu pai a abandonou e como ela só precisava de alguém que a amasse e a entendesse. Torceu o meu desejo de ver minhas amigas e ter uma vida normal, fazendo parecer que eu a estava rejeitando. Na sexta-feira, eu me sentia completamente presa. Não podia falar com minhas amigas, não podia fechar a porta do meu quarto. Minha mãe estava constantemente em cima de mim, observando tudo o que eu fazia. Sem dados no celular, sem computador, com livros limitados e sem privacidade nem mesmo para escrever meus pensamentos. Considerei ligar para meus avós para pedir ajuda, mas não sabia o que dizer. Eles acreditariam em mim? Isso faria tudo piorar? O fim de semana passou lentamente. Minha mãe me vigiava como um falcão. Eu nem podia sair para caminhar sem que ela me seguisse ou perguntasse para onde eu ia. Quando mencionei que sentia falta das minhas amigas, ela disse que amigas eram a última coisa que eu precisava nesse momento. Quando perguntei sobre recuperar meu caderno, ela disse que já o havia jogado fora. No domingo à noite, eu sentia que vivia em uma prisão. Minha mãe havia se transformado de mãe em carcereira, tudo porque leu algo fora de contexto. Vocês acham que ela está sendo dramática ou apenas está se preocupando como uma mãe? Atualização 1. Para quem está se perguntando, estou usando o iPad da escola para postar esta atualização, já que meu plano de dados do celular continua cortado e meu notebook continua confiscado. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, então vou tentar cobrir tudo. Primeiro, encontrei uma forma de entrar em contato com meus avós. Usei o iPad da escola na quinta-feira antes da minha consulta com o terapeuta para enviar um e-mail para eles. Problemas de não decorar números e de não poder fazer ligações. Não contei tudo o que estava acontecendo porque não queria causar uma grande briga familiar. Só disse que minha mãe estava dizendo que não podia pagar pelas minhas provas do SAT e ECT no momento. Não mencionei nada sobre o caderno nem sobre todos os castigos. Meus avós imediatamente se ofereceram para pagar as provas, o que foi uma pequena vitória. A consulta com o terapeuta foi na segunda-feira. O terapeuta acabou sendo bastante tranquilo e fácil de conversar. Acabei contando tudo sobre o meu amor pela escrita, meu caderno e seu conteúdo, os castigos, meu relacionamento com o Tom, os problemas da minha mãe com os homens por causa do meu pai e o quão vazia e presa eu tenho me sentido. Na verdade, comecei a chorar, o que eu não esperava. Foi bom falar com alguém que apenas me ouvia sem me julgar. O terapeuta pareceu surpreso quando contei que minha mãe destruiu meu caderno. Ele disse que isso era incomum. A maioria dos pais que encontram diários geralmente os devolvem ou continuam lendo, mas não os destroem. Ele também pareceu preocupado com o quão extrema foi a resposta da minha mãe, me isolando das minhas amigas e tirando tantos privilégios de uma vez. Ele validou que minhas entradas mais sombrias no caderno eram apenas reflexões filosóficas normais de uma adolescente, não ideias suicidas reais. Hoje, depois da nossa sessão, o terapeuta perguntou se poderia conversar com minha mãe por alguns minutos. Ela aceitou, e eu fiquei na sala de espera enquanto eles conversavam por uns 10 minutos. Ele se ofereceu para fazer isso gratuitamente, o que me surpreendeu. Quando terminaram, o terapeuta marcou outra sessão só para mim na quinta-feira, o que me fez sentir que ele estava do meu lado. A volta para casa foi horrível. Mamãe estava furiosa.
Disse que eu tinha mentido para o terapeuta e a feito parecer mal, me fazendo de vítima. Ao que parece, o terapeuta compartilhou os temas gerais sobre os quais conversamos, mas não os detalhes, e ela ficou brava por eu ter contado sobre o caderno e os castigos. Disse que não menti sobre nada, apenas contei o que aconteceu sob o meu ponto de vista. Quando chegamos em casa, fui para o meu quarto e fechei a porta por hábito. Mamãe imediatamente abriu e me lembrou de que portas fechadas não eram mais permitidas. Fiquei frustrada e fechei a porta de novo depois que ela saiu. Ela voltou, abriu a porta e me advertiu que eu teria mais castigos se continuasse desobedecendo às regras dela. Mais tarde naquela noite, fechei a porta de novo enquanto me trocava de roupa. Mamãe entrou sem bater e ao ver que eu só estava me trocando, começou a me dar sermão de novo sobre a regra da porta. Argumentei que pelo menos eu merecia privacidade enquanto me vestia. Ela ficou brava e começou a arrancar meus postéres de bandas da parede, postéres que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro de babá. Supliquei para que ela parasse, mas ela arrancou mesmo assim, rasgando alguns deles. Eu estava tão brava que mal conseguia falar. Me enfiei na cama, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e chorei até adormecer. No jantar da noite seguinte, mamãe perguntou de novo por que eu tinha mentido para o terapeuta. Mantive a calma e expliquei que não menti, mas que estava infeliz porque me sentia isolada sem meu celular, computador, livros, televisão ou mesmo a capacidade de escrever meus pensamentos. Disse diretamente que ela não deveria ter lido meu caderno em primeiro lugar, e que uma vez percebendo o que era, deveria ter colocado de volta no lugar. Cheguei a me desculpar pelas coisas duras que escrevi sobre ela quando estava com raiva. Mamãe apenas repetiu seu argumento de que diários deveriam servir para registrar memórias valiosas, não pensamentos sombrios ou reclamações. Disse que jogar meu caderno fora foi a única opção diante do que ela tinha lido. Nunca se desculpou por tê-lo lido ou destruído. Foi então que percebi que ela não tinha se desculpado por nada durante todo esse processo. Minha segunda sessão de terapia foi na quinta-feira à tarde. O terapeuta havia reservado tempo extra para que pudéssemos conversar. Contei sobre a briga da porta, sobre os postéres e sobre nossa conversa no jantar. Ele ouviu com atenção e me fez perguntas sobre meu relacionamento com minha mãe. Antes de tudo isso, ele parecia pensar que a reação extrema da minha mãe poderia ser por medo de me perder à medida que eu cresço e me torno mais independente, talvez desencadeado pelos problemas de abandono com meu pai. Isso fazia algum sentido para mim, mas não justificava o quão controladora ela estava sendo. O terapeuta sugeriu que eu tentasse ter conversas calmas e não confrontativas com minha mãe sobre pequenas coisas, para reconstruir alguma confiança, enquanto ele continuava trabalhando comigo em estratégias de enfrentamento. Depois da terapia, decidi que precisava de mais ajuda. Peguei emprestado o celular de uma amiga durante o almoço de sexta-feira e liguei para minha avó, já que agora eu tinha o número dela. Dessa vez contei tudo, o caderno, os castigos, o controle, tudo. Minha avó ficou horrorizada. Disse que ligaria para minha mãe imediatamente para conversar sobre isso. Lá se foram as chances de conversas calmas com minha mãe. Quando cheguei em casa depois da escola, ouvi minha mãe no telefone no quarto dela. Dava para perceber pelo tom e pelos trechos que eu ouvia que ela estava falando com minha avó. Falaram sobre a saúde do meu avô. Ele tem problemas cardíacos, sobre minhas provas, as sessões de terapia, e então ouvi minha mãe dizer: "Ela não vai dirigir este ano, mãe." Houve uma longa pausa, e depois mamãe aceitou que meus avós viessem nos visitar no fim de semana. Estava nervosa com o que aconteceria com a visita dos meus avós, mas também aliviada por finalmente alguém saber o que estava acontecendo. Mamãe agiu de forma estranhamente silenciosa naquela noite, não ficou tanto em cima de mim como de costume. Chegou até a me deixar ver televisão com ela por um tempo, algo que ela não me permitia desde que encontrou meu caderno. No dia seguinte, na escola, tive outra chance de usar o celular da minha amiga e mandei uma mensagem para o Tom para atualizá-lo. Ele disse que sentia minha falta e lamentava tudo o que estava acontecendo. Disse que os pais dele perguntaram sobre mim, já que eu não ia à casa deles há um tempo. E ele contou que estávamos dando um tempo porque minha mãe queria que eu me concentrasse na escola. Agradeci por ele não ter contado toda a história vergonhosa. Enquanto escrevo esta atualização, estou esperando meus avós chegarem amanhã. Espero que consigam fazer minha mãe enxergar a razão, mas também tenho medo de que isso piore a situação. As pequenas melhoras no comportamento da minha mãe podem ser temporárias ou podem significar que ela está começando a perceber que exagerou. Acho que em breve vou descobrir. A atualização 2, eles chegaram na sexta-feira à noite com abraços e sorrisos, agindo como se tudo estivesse normal, mas quase imediatamente minha avó tirou um caderno novo com capa de couro da bolsa e me entregou bem na frente da minha mãe. Disse: "Pensei que você fosse gostar disso para escrever." O rosto da mamãe ficou vermelho, mas ela não disse nada. Peguei o caderno e o escondi imediatamente no meu quarto. Naquela noite, meus avós notaram que meu quarto estava vazio, sem televisão, com poucos livros e paredes nuas onde estavam meus postéres. Quando meu avô perguntou sobre isso, mamãe disse que eu estava muito distraída ultimamente e que precisava de menos distrações para me concentrar na escola.
Minha avó lançou um olhar que deixava claro que ela sabia a verdadeira razão. No jantar, meu avô tocou no assunto da minha carteira de motorista, perguntando quando eu pretendia fazer a prova. Mamãe mudou rapidamente de assunto, dizendo que não era o momento ideal para discutir isso. Meu avô insistiu um pouco, dizendo: ela é uma adolescente. Conseguir a carteira faz parte de crescer. Mamãe ficou em silêncio e se mostrou incomodada pelo resto da refeição. Naquela noite, enquanto meus avós assistiam televisão, mamãe veio até meu quarto e me perguntou se eu estava tentando fazê-la parecer mal na frente dos pais dela. Começou a chorar, dizendo o quanto era difícil ser mãe solteira e o quanto ela tinha medo de me perder. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei parada até ela sair. O sábado foi tenso. Fomos às compras, mas mamãe mal falou. Ela apenas andava atrás de nós, parecendo cansada e irritada. Em um momento meu avô me perguntou como as coisas estavam em casa, e eu apenas disse: está um pouco tenso por enquanto, sem querer iniciar uma discussão em público. Antes de irem embora no domingo, meus avós me disseram para ligar quando eu quisesse conversar. Acho que eles estavam tentando me mostrar que agora estavam prestando atenção na situação. No momento em que eles se foram, mamãe me pediu o novo caderno que minha avó me deu. Disse que precisava dele para o trabalho. Eu recusei, o que nunca tinha feito com tanta firmeza. Gritei para que ela ficasse fora da minha vida antes de arruiná-la para sempre. Ela ficou muito brava e procurou o caderno no meu quarto, mas não encontrou. Eu o havia escondido muito bem. Então algo inesperado aconteceu. No meio da busca, frustrada, eu desabei e comecei a chorar pelo estresse de tudo. Entre lágrimas, perguntei por que ela estava fazendo isso comigo. Perguntei se ela realmente achava que eu ia me suicidar, porque eu não faria isso. A pergunta pareceu surpreendê-la. Ela parou de procurar e me garantiu que estava tentando me proteger de me tornar suicida, eliminando influências negativas. Apontei que tirar tudo que me importava e me isolar só estava me fazendo sentir pior, não melhor. Ela me perguntou como poderia ajudar, o que foi a primeira vez que fez isso em 2 semanas. Eu apenas chorei mais forte e pedi para que me deixasse sozinha. Para minha surpresa, ela realmente saiu e fechou a porta atrás de si. No dia seguinte, mamãe me devolveu meu celular com o serviço completo e os dados restaurados. Disse que era por segurança, já que eu voltava da escola a pé, mas acredito que foi uma espécie de oferta de paz. Imediatamente mandei mensagem para o Tom para atualizá-lo sobre tudo. A resposta dele me despedaçou. Disse que tinha começado a sair com outra garota enquanto eu estava sem comunicação. Na terça-feira ele terminou comigo, dizendo que não podia estar em um relacionamento com alguém que nunca estava disponível. Fiquei arrasada. Apaguei o número dele e mandei mensagem para minha amiga no lugar. Decidi não contar à mamãe sobre o término. Não queria que ela pensasse que seus castigos haviam funcionado. Minha segunda sessão de terapia na quinta-feira foi útil. Contei ao terapeuta sobre a visita dos meus avós, o novo caderno, que eu ainda não tinha escrito nada nele, e sobre o término com Tom. Ele disse que eu estava lidando com muitas mudanças difíceis ao mesmo tempo, mas que parecia estar enfrentando bem. Mencionei que as coisas com a mamãe estavam melhorando, o que era parcialmente verdade. Na sexta-feira, mamãe me surpreendeu com um novo conjunto de posters de bandas para substituir os que havia rasgado. Ela até se desculpou por destruir os antigos, o que foi a primeira vez que ela se desculpou por algo em toda essa confusão. Também me disse que eu podia voltar a escrever livremente, usar meu celular e fechar a porta do meu quarto quando quisesse privacidade. Ela ainda não me devolveu meu notebook, ainda não me deixa visitar a casa das minhas amigas e ainda diz que não se sente confortável com a ideia de eu tirar minha carteira de motorista agora. Mas estamos discutindo menos, e parece que ela percebeu que sua abordagem extrema estava piorando as coisas, não melhorando. Ainda estou despedaçada por causa do Tom, mas ao menos a situação com a mamãe está melhorando. Estou cautelosamente otimista de que as coisas possam eventualmente voltar ao normal, ou ao menos a um novo normal com o qual eu consiga conviver. Edição. Acho que estou lidando com o fim com o Tom relativamente bem, porque foi ele quem decidiu me substituir em tão pouco tempo. Atualização 3. Algumas coisas estão melhores, outras ainda são um desafio, e algumas são simplesmente diferentes. Mamãe devolveu a maioria dos meus privilégios, meu celular, televisão, notebook e posteres voltaram. Agora posso fechar a porta do meu quarto quando quero privacidade, o que é um grande alívio. No entanto, ela ainda não me permitiu tirar minha carteira de motorista. Diz que talvez no próximo semestre, o que é frustrante, mas melhor do que um não definitivo. Mamãe ainda está mais em cima de mim do que costumava. Ela verifica frequentemente quando estou no meu quarto, batendo na porta e perguntando se estou bem ou se preciso de algo. Às vezes sinto que ela só está tentando se certificar de que não estou escrevendo algo preocupante, mas tento ver isso como a forma dela demonstrar que se importa. Continuo indo à terapia todas as quintas-feiras e tem sido útil, não apenas para lidar com minha mãe, mas também para enfrentar outras situações de forma mais eficaz. Meu terapeuta me ensinou algumas técnicas para manter a calma durante conflitos e expressar meus sentimentos sem intensificar as situações. Tom e eu continuamos separados.
Às vezes nos vemos quando vamos aos mesmos lugares. Já estou quase superando. Olhando para trás, percebo que ele me deixou assim que as coisas ficaram difíceis, o que não é o que se espera de um parceiro. Agora ele está oficialmente namorando a mesma garota com quem me substituiu, o que doeu no começo, mas agora não me incomoda tanto. O estranho é que na semana passada Tom me mandou uma mensagem pedindo conselhos porque a namorada dele estava brava com ele. Não pude acreditar que ele achava apropriado me pedir conselhos sobre a nova namorada. Ele continuou mandando mensagens quando eu não respondi, dizendo que sentia falta das nossas conversas profundas. Aproveitei o fato de ter de volta o número dele para bloqueá-lo. Uma parte de mim sente falta de como as coisas eram entre nós, mas sei que esse capítulo está encerrado. Minha vida social melhorou. Agora posso sair com minhas amigas novamente, embora mamãe ainda não permita que eu durma na casa de ninguém. Minha amiga, aquela que sempre menciono, tem carteira de motorista e carro, então às vezes ela me busca para irmos ao shopping ou ao cinema, quando mamãe permite. Meu relacionamento com mamãe continua complicado. Temos dias bons e dias ruins. Às vezes sinto que estou andando por um campo minado. Nunca sei o que pode desencadear outra discussão. Ainda brigamos por coisas aleatórias. Recentemente tivemos uma grande discussão porque eu quero recuperar alguns dos livros que ela tirou de mim. Ela acha que eu leio demais e que isso me isola das outras pessoas, embora o que ela queira dizer seja que eu me isolei dela, porque até pouco tempo atrás a única coisa que me isolava dos outros era ela mesma. Por isso é fácil entrar em conflito com ela. Também estamos entrando em conflito por causa da faculdade. Mamãe começou a dizer que não acha que eu deva ir para a faculdade, que é um desperdício de dinheiro e que eu poderia conseguir um trabalho local depois do ensino médio. Eu discordo completamente. Olá, estou determinada a ir para a faculdade e estudar comunicação ou jornalismo. Tenho pesquisado bolsas de estudo e opções de ajuda financeira sem contar a ela. Uma preocupação maior é a saúde do meu avô. Ele teve um infarto no mês passado e tem entrado e saído do hospital. Mamãe se recusa a me deixar visitá-lo, dizendo que não preciso ver algo tão triste. Me preocupo que talvez eu não consiga vê-lo novamente se a condição dele piorar, mas mamãe não cede nesse assunto. Tenho escrito regularmente no caderno que minha avó me deu. Geralmente escrevo na escola e mantenho o caderno no fundo da minha mochila. Em casa, não confio que mamãe não lera se o encontrasse, mesmo com as coisas entre nós estando melhores agora. Escrever continua sendo minha válvula de escape durante tudo isso, e meu terapeuta aprova. Às vezes releio entradas da época em que tudo estava no auge da crise e percebo o quão presa eu me sentia então em comparação com agora. Meu terapeuta sugeriu que eu tentasse ter um amigo por correspondência para praticar compartilhar meus pensamentos de forma segura. Comecei a trocar correspondências com um garoto chamado Nick, que mora no Canadá. Enviamos e-mails e às vezes cartas reais. Ambos amamos escrever e compartilhamos trechos das histórias em que estamos trabalhando. É bom ter alguém com quem conversar que não tem nenhuma ligação com o drama da minha vida. No geral, eu diria que as coisas estão muito melhores do que naquele período horrível depois que mamãe encontrou meu caderno original. Agora tenho mais liberdade, mais apoio dos meus avós e do meu terapeuta, e melhores estratégias de enfrentamento. Mas ainda sinto que às vezes estou pisando em ovos em casa, e me preocupo com o que vai acontecer com a faculdade e com meu futuro. Mamãe e eu nos amamos, apesar das opiniões às vezes extremas dela sobre homens, educação e independência. Estou determinada a ir para a faculdade, e embora mamãe possa dificultar isso, ela não poderá me impedir quando eu completar 18 anos. Atualização 4. Hoje senti falta de escrever no meu segundo caderno mais importante, o Reddit. Não escrevo as mesmas coisas aqui, mas gosto de poder receber o feedback de todos vocês. As coisas estão muito diferentes agora. Estou escrevendo da minha universidade. E sim, muita coisa aconteceu nesse meio tempo com minha mãe, o que nos leva à nossa relação atual, ou à falta dela. Não nos falamos desde que saí de casa e assim continua. Não sei se ela espera que eu escreva para ela e seja a primeira a reconhecer meu erro entre aspas, mas não é algo que eu planeje fazer. Os últimos meses em casa não foram nada além de uma prisão, e embora da última vez as coisas estivessem melhorando, também houve períodos em que tudo piorava. Não vou dizer que foi pior do que quando comecei a contar isso, mas foi bem ruim, como quando ela revirou meu quarto inteiro procurando meu caderno, deixando tudo bagunçado, até encontrá-lo na minha mochila. Isso nos levou a um confronto físico, no qual senti que lutei com todas as forças pelo meu caderno. Tive que ligar para meus avós de novo, que então ligaram para ela e tiveram uma conversa séria. Depois disso as coisas se acalmaram, até que algo novo acontecia. Há alguns meses comecei outro relacionamento, e isso foi outro gatilho para minha mãe, porque a fazia lembrar muito do meu pai, e isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Ainda estou nesse relacionamento, mas à distância. Não sei por quanto tempo isso pode durar. Mas se ele sobreviveu à minha mãe, eu poderia estar na Lua e ele em Netuno, que não faria diferença. Eu amo a universidade. E amo ter me esforçado para chegar até aqui.
E não falo do esforço para ser aceita ou conseguir o dinheiro, isso veio com empréstimos e outras ajudas, aliás, mas sim por ter lutado contra a minha mãe. Mais uma vez, meus avós me ajudaram muito. Odeio que eles tenham que lidar com essas coisas, especialmente quando meu avô tem problemas cardíacos, mas agora ele está um pouco melhor, e eu não teria gostado de deixá-los bravos por não ter pedido ajuda. Eu até poderia ter me mudado com eles, mas minha mãe ia brigar pela minha guarda e eu teria que deixar tudo para trás, além de colocar mais pressão sobre meus avós. Se meus avós puderam lutar por mim, eu também podia aguentar por um tempo até conseguir sair, e quando pude, aproveitei a oportunidade. Minha mãe não gostou, e isso levou a mais discussões. Por isso esperei até o último momento para contar a ela. Quando faltava uma semana, não podia simplesmente ir embora sem avisar. Mas naquele momento eu já não tinha mais medo dela e só estava informando para que ela tivesse uma chance de mudar. Ela não mudou e agora não nos falamos. Mas para mim, tudo bem. Neste momento sei que ela está lidando com questões de abandono, porque isso a faz lembrar do meu pai. Mas eu não a abandonei. Ela me afastou. E isso me faz pensar se com meu pai não foi algo parecido. Com o quanto minha mãe se faz de vítima, eu não sei. É bom fazer uma atualização depois de tanta mudança na minha vida. Talvez eu pense em escrever outra quando minha vida mudar de novo, quando eu terminar a universidade. Só se vocês quiserem que eu faça isso. E se não quiserem, tudo bem também, porque tem sido divertido escrever nesse formato, compartilhar meus pensamentos e problemas. Só por isso já sou grata a vocês. Obrigada.